José do Egito, Gênesis 37, 50. Ela envolve traição, sofrimento, perdão e, no fim, grande recompensa. José era o filho preferido de Jacó, o que gerava ciúmes em seus irmãos. Um dia, Jacó deu a José uma túnica colorida, o que aumentou ainda mais o ódio de seus irmãos. Movidos pelo rancor, eles planejaram matá-lo, mas por sugestão de Rúben, o irmão mais velho, decidiram apenas jogá-lo em um poço seco. Mais tarde, vendo uma caravana de ismaelitas passando, eles decidiram vender José como escravo por 20 moedas de prata. Eles mentiram para Jacó, dizendo que José havia sido morto por um animal. José foi levado para o Egito, onde foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó. Apesar de estar na adversidade, José prosperou e foi promovido à posição de chefe da casa de Potifar. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, e quando ele recusou suas investidas, ela o acusou falsamente de tentar atacá-la. Como resultado, José foi preso. Mesmo na prisão, José ganhou a confiança do carcereiro e passou a supervisionar outros prisioneiros. Em um determinado momento, 2 prisioneiros de alta posição, o copeiro e o padeiro de Faraó, tiveram sonhos misteriosos. José interpretou os sonhos, prevendo que o copeiro seria libertado e restaurado à sua posição, enquanto o padeiro seria executado. As interpretações de José se cumpriram, mas o copeiro, embora prometesse lembrar-se dele, se esqueceu de José por 2 anos. Quando Faraó teve um sonho perturbador que ninguém conseguia interpretar, o copeiro finalmente se lembrou de José e o recomendou a Faraó. José interpretou o sonho de Faraó, prevendo 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Ele sugeriu um plano para armazenar alimentos durante os anos de abundância, a fim de sobreviver aos anos de escassez. Impressionado com sua sabedoria, Faraó nomeou José como governador do Egito, o segundo em comando, e José implementou com sucesso o plano de armazenar grãos. Durante os anos de fome, a família de José, que vivia em Canaã, foi obrigada a ir ao Egito comprar alimento. Quando seus irmãos chegaram, eles não reconheceram José, que agora em uma posição de poder, os testou antes de revelar sua identidade. José, emocionado, perdoou os irmãos e os convidou a se estabelecer no Egito, onde poderiam viver durante a fome. Jacó e toda a família de José se mudaram para o Egito, onde José garantiu que eles fossem bem tratados. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos, e José reafirmou seu perdão aos irmãos. Mesmo após a morte de Jacó, os irmãos temeram que José se vingasse, mas ele os tranquilizou, dizendo que Deus havia usado seus erros para um bem maior. A história de José é uma das mais notáveis de superação na Bíblia. Ela destaca temas de perdão, confiança em Deus mesmo nas adversidades, e como até mesmo os piores acontecimentos podem ser parte do plano divino. O sofrimento de José, seguido por sua ascensão ao poder, ilustra como a perseverança e a fé podem transformar circunstâncias difíceis em oportunidades para algo grandioso. A história de José é uma poderosa lição sobre perdão, fé e a soberania de Deus sobre nossas vidas. Quando refletimos sobre a trajetória de José, vemos uma sequência de eventos que à primeira vista parecem cruéis e injustos. Ele foi traído por seus próprios irmãos, injustiçado por Potifar, esquecido por quem ele ajudou, e passou muitos anos sofrendo sem entender o porquê. No entanto, ao longo de tudo isso, José manteve sua fé em Deus, não se deixou consumir pelo ódio ou pela amargura, e foi um exemplo de perdão quando teve a oportunidade de se vingar de seus irmãos. Essa história nos ensina que mesmo quando as circunstâncias são difíceis e a vida parece injusta, Deus tem um propósito para tudo o que acontece. José não entendeu imediatamente o porquê de seus sofrimentos, mas ao final, ele viu que tudo estava se alinhando para um plano maior, o plano de salvar muitas vidas durante a fome. Sua perseverança e sua confiança em Deus mostraram que mesmo nas adversidades, Deus pode transformar o mal em bem. Além disso, a maneira como José perdoou seus irmãos, sem se apegar ao rancor, é uma lição profunda para todos nós. O perdão não apenas liberta quem é perdoado, mas também quem perdoa. José poderia ter buscado vingança, mas escolheu a misericórdia, mostrando que o perdão é um caminho para a reconciliação e a paz interior. Em nossa própria vida, muitas vezes enfrentamos dificuldades e injustiças. Às vezes, o sofrimento parece não ter fim, mas como José, devemos confiar que Deus tem um plano para nós, mesmo que não compreendamos no momento. Devemos aprender a perdoar e a olhar para o futuro com esperança, acreditando que as sementes de nossos sofrimentos podem um dia dar frutos de redenção e transformação. Uma curiosidade interessante no contexto da história de José é a ligação entre o perdão e a restauração das relações familiares.
Embora José tenha sido severamente traído por seus irmãos, ele não só os perdoou, mas também usou sua posição de poder para restaurar a relação familiar e garantir a sobrevivência deles durante a fome. O mais intrigante é que, ao perdoá-los e ajudá-los, José seguiu o exemplo de Deus, que ao longo das Escrituras, mostra um padrão de perdão e restauração. Um fato curioso é que após a morte de Jacó, os irmãos de José temiam que ele se vingasse, mas José reafirmou seu perdão, dizendo que você planejou o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 52:20. Aqui ele não apenas perdoou, mas entendeu que de alguma forma, Deus usou até as más ações de seus irmãos para um bem maior. Além disso, a história de José é um exemplo claro de como o sofrimento e a adversidade podem ser usados para o bem de outros. A escolha de José de ajudar seus irmãos, em vez de se vingar, transformou não apenas sua vida, mas também a de sua família inteira, e ainda impactou o futuro do povo de Israel. Essa dinâmica de perdão e restauração é um tema central na Bíblia, e é fascinante ver como ela se desenrola de maneira tão prática e concreta na vida de José, um homem que, apesar das injustiças, agiu com generosidade e sabedoria, sempre acreditando que o plano de Deus para ele era maior que seus próprios sofrimentos. A história do rei Davi, uma das mais conhecidas e inspiradoras da Bíblia, está registrada principalmente nos livros de 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Crônicas. Ela abrange desde sua juventude até sua morte, e é marcada por momentos de coragem, fé, tragédia e redenção. A seguir, um resumo completo de sua trajetória. A escolha de Davi, 1 Samuel 16. Davi era o filho caçula de Jessé, da tribo de Judá. Quando o rei Saul desobedeceu a Deus, o profeta Samuel foi enviado para ungir um novo rei. Embora os irmãos mais velhos de Davi fossem fortes e altos, Samuel foi guiado por Deus a escolher Davi, um simples pastor de ovelhas. Davi foi ungido rei em segredo, ainda criança, sem saber que o reinado estava reservado para ele. 2. Davi e Golias, 1 Samuel 17. A história mais famosa de Davi é sua batalha contra Golias, o gigante filisteu. Golias desafiava os exércitos de Israel, e ninguém ousava enfrentá-lo. Davi, ainda jovem, foi até o campo de batalha para levar comida a seus irmãos e ouviu o desafio de Golias. Cheio de fé em Deus, Davi aceitou o desafio, dizendo que Deus o ajudaria a derrotar o gigante. Com uma funda e uma pedra, Davi atingiu Golias na testa, derrubando-o e matando-o. Essa vitória consolidou sua fama e iniciou sua ascensão ao poder. 3. A inimizade com Saul, 1 Samuel 18:31. Após a vitória sobre Golias, Davi tornou-se um herói em Israel. No entanto, Saul, o rei, começou a ficar com ciúmes da popularidade de Davi. Ele tentou matá-lo várias vezes, forçando Davi a fugir para salvar sua vida. Durante anos, Davi viveu como um fugitivo, mas sempre demonstrou respeito por Saul, mesmo quando teve a chance de matá-lo, optando por não fazer isso, pois Saul ainda era um ungido de Deus. Davi também formou alianças com outros líderes, como o rei dos filisteus, Aquis, mas sempre confiava em Deus para sua proteção. 4. A morte de Saul e o reinado de Davi, 2 Samuel 1:5. Finalmente, Saul e seu filho Jonatas morreram em batalha contra os filisteus. Após a morte de Saul, Davi foi ungido rei de Judá em Hebrom, enquanto o filho de Saul, Esbozete, reinava sobre o restante de Israel. Após vários anos de guerra civil, as tribos de Israel finalmente reconheceram Davi como rei de todo o país. Ele então conquistou Jerusalém, que se tornou a capital do reino de Israel, e fez dela seu centro político e espiritual. 5. A promessa de Deus e a expansão do reino, 2 Samuel 7:10. Davi fez uma aliança com Deus e recebeu a promessa de que sua linhagem governaria para sempre, o que mais tarde se cumpriria na figura de Jesus Cristo, descendente de Davi. Davi expandiu o reino de Israel, derrotando seus inimigos como os filisteus, moabitas, arameus e amonitas. Ele também preparou o terreno para a construção do Templo de Jerusalém, embora ele próprio não tenha sido autorizado a construí-lo devido ao seu passado de guerra. 6. O pecado de Davi com Batseba, 2 Samuel 11 de dezembro. Um dos momentos mais sombrios da vida de Davi foi seu pecado com Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados. Quando Urias estava em batalha, Davi viu Batseba tomando banho e a desejou. Eles cometeram adultério e Batseba engravidou. Para encobrir o pecado, Davi tentou fazer Urias voltar para casa e dormir com sua esposa, mas ele se recusou, pois estava em guerra. Então Davi mandou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde foi morto. O profeta Natã confrontou Davi sobre seu pecado, e Davi se arrependeu profundamente. Como consequência, o filho gerado por Batseba morreu, mas Deus perdoou Davi.
Batseba deu à luz Salomão, que se tornaria seu sucessor no trono. 7. Rebelião e problemas familiares. 2 Samuel 13:18. A vida de Davi foi marcada por tumultos familiares, incluindo a revolta de seu filho Absalão. Absalão, motivado por rancor e desejo de poder, tentou usurpar o trono de Davi, levando o rei a fugir de Jerusalém. Absalão declarou-se rei e teve o apoio de muitos israelitas, mas Davi, mesmo em fuga, não procurou vingança. Ele confiava que Deus resolveria a situação. No final, Absalão foi morto na batalha, e Davi lamentou profundamente sua morte, dizendo: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera morrer por ti. 8. Os últimos anos de Davi. 2 Samuel 21:24. Nos seus últimos anos, Davi enfrentou mais dificuldades, incluindo uma praga enviada por Deus como consequência de um censo que ele ordenou, o qual foi feito sem seguir a orientação divina. A praga matou milhares de israelitas, mas por sua oração e arrependimento, Davi intercedeu e a praga foi interrompida. Antes de morrer, Davi fez alianças com seus líderes e preparou Salomão para assumir o trono. Ele também deu instruções para a construção do Templo de Jerusalém, o que seu filho faria, e ordenou a organização de levitas, sacerdotes e outros membros importantes do reino. 9. A morte de Davi e o legado. 1 Reis 1:2. Davi morreu após reinar por 40 anos, e seu filho Salomão foi coroado rei. Antes de sua morte, Davi deu instruções a Salomão sobre como governar com sabedoria e como seguir a Deus, garantindo a continuidade do reino. O legado de Davi é um dos mais significativos na história bíblica, tanto pela sua fidelidade a Deus quanto pelas promessas feitas a ele, que culminariam na vinda do Messias. Reflexão sobre a vida de Davi. A vida de Davi é repleta de altos e baixos, mas também é um exemplo de fé, arrependimento e graça divina. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas também cometeu erros graves, como o adultério e o assassinato. O que distingue Davi é sua disposição para se arrepender sinceramente e buscar o perdão de Deus, algo que é um modelo de humildade para todos nós. Sua história também nos ensina sobre a importância de confiar em Deus em todas as situações, sejam de triunfo ou sofrimento, e como Ele pode transformar nossos erros em oportunidades de crescimento e aprendizado. A história do rei Salomão, filho de Davi e Batseba, é rica e significativa, sendo registrada principalmente nos livros de 1 Reis e 2 Crônicas. Salomão é conhecido por sua sabedoria, seus feitos administrativos, a construção do Templo de Jerusalém e seu reinado próspero, mas também por seus erros e escolhas que levaram ao declínio do reino após sua morte. A ascensão ao trono. 1 Reis 1:2. Após a morte de Davi, havia questões de sucessão no reino, pois Adonias, outro filho de Davi, tentou se proclamar rei. No entanto, a promessa de Davi era que Salomão seria o próximo rei de Israel. 1 Reis 1:13-17. Com o apoio da profetisa Natã e de Batseba, a mãe de Salomão, o rei Davi garantiu que Salomão fosse ungido rei, apesar da tentativa de Adonias. Davi também deu instruções a Salomão antes de morrer, dizendo-lhe para ser firme, obedecer a Deus, seguir os mandamentos e garantir a justiça em seu reino. Antes de falecer, Davi aconselhou seu filho a tomar cuidado com aqueles que haviam traído ou prejudicado a família real, como Joabe e Shimei, a fim de garantir a estabilidade do reinado. 2. A sabedoria de Salomão. 1 Reis 3. Uma das primeiras ações de Salomão como rei foi a famosa oração por sabedoria. Quando Deus apareceu a Salomão em um sonho e ofereceu dar-lhe qualquer coisa que desejasse, Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Israel. Ele disse: Dá-me, pois, um coração entendido para julgar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal. 1 Reis 3:9. Deus ficou agradado com seu pedido, pois ele não pediu riqueza ou longevidade, mas sabedoria. Como recompensa, Deus não só deu a Salomão sabedoria, mas também riquezas e honra, tornando-o o rei mais sábio e rico de sua época. Esse pedido e a sabedoria de Salomão ficaram conhecidos em todo o mundo. Um dos exemplos mais notáveis da sabedoria de Salomão foi a famosa história das duas mulheres que vieram a ele, ambas reivindicando ser a mãe de um bebê. Salomão, para resolver a disputa, sugeriu dividir o bebê ao meio, mas a verdadeira mãe imediatamente ofereceu abrir mão do filho para salvá-lo, revelando sua identidade. Essa decisão impressionou todos os que estavam presentes, e a sabedoria de Salomão foi amplamente reconhecida. 3. A construção do templo. 1 Reis 5:7. Salomão, com a ajuda de Hiram, rei de Tiro, iniciou a construção do Templo de Jerusalém, um projeto grandioso que seu pai Davi havia desejado, mas não pôde realizar devido a seu envolvimento em guerras.
Salomão utilizou os recursos e a mão de obra mais qualificados de sua época para construir o templo, que seria o centro da adoração a Deus. O templo foi concluído em 7 anos e era de uma beleza impressionante, com materiais luxuosos e detalhes artísticos refinados. O templo representava a presença de Deus entre o povo de Israel. Quando o templo foi dedicado, Salomão fez uma oração de consagração, pedindo a Deus que aceitasse o templo como sua morada eterna e pedindo perdão pelos pecados do povo. 4. O reinado próspero e a sabedoria administrativa. 1 Reis 10. Salomão governou Israel durante um período de grande prosperidade. Seu reinado foi marcado por comércio florescente, alianças internacionais e riqueza extraordinária. A famosa visita da rainha de Sabá, atualmente a região de Etiópia ou Sheba, a Salomão é um exemplo disso. Ela veio testar a sabedoria de Salomão com perguntas difíceis e ficou deslumbrada com suas respostas e com a riqueza e sabedoria do reino de Israel. Salomão era também conhecido por sua administração eficiente, que incluía a construção de fortalezas, cidades, palácios e armazéns, e por sua capacidade de governar com sabedoria, resolvendo disputas e garantindo a justiça. Ele também escreveu muitos provérbios que se tornaram parte dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, atribuídos a ele. 5. Os casamentos de Salomão e a idolatria. 1 Reis 11. Embora o reinado de Salomão tenha sido próspero, ele também cometeu sérios erros que afetaram seu legado. Um dos maiores foi seu envolvimento com várias mulheres estrangeiras. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, muitas das quais eram de nações pagãs. Ele se casou com essas mulheres para formar alianças políticas, mas com o tempo, elas o levaram a adorar deuses estrangeiros e a permitir que a idolatria fosse praticada em Israel, algo que Deus havia proibido. Salomão construiu templos e altares para os deuses dessas mulheres, como Astarote e Moloque, e isso provocou a ira de Deus. Deus apareceu a Salomão e lhe disse que, devido a esses pecados, o reino seria dividido após sua morte. Contudo, Deus prometeu que Salomão não veria isso em vida, mas seu filho sofreria as consequências da idolatria do pai. 6. A divisão do reino. 1 Reis 12. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em 2 partes, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Roboão, filho de Salomão, subiu ao trono, mas não conseguiu manter a unidade do reino. O povo, que havia sido sobrecarregado com impostos elevados e trabalho forçado durante o reinado de Salomão, pediu uma redução nas cargas. Roboão, ao invés de ouvir os anciãos que o aconselharam a aliviar as tributações, seguiu o conselho dos jovens, que sugeriram tornar as coisas ainda mais duras. Como resultado, as 10 tribos do norte se rebelaram e formaram o reino de Israel, com Jeroboão como seu rei, enquanto Roboão continuou governando o reino de Judá. 7. O legado de Salomão e seus erros. 1 Reis 11, 14. O reinado de Salomão teve um impacto duradouro em Israel, tanto em termos positivos quanto negativos. Por um lado, ele é lembrado como um governante sábio, com um reino próspero e uma obra monumental como o Templo de Jerusalém. Por outro lado, seus erros, especialmente a idolatria e as alianças políticas que comprometeram sua fidelidade a Deus, tiveram consequências graves para as futuras gerações. Embora Salomão tenha sido um homem extraordinariamente sábio, sua falta de vigilância espiritual e seu envolvimento com práticas idólatras trouxeram divisões e enfraqueceram o reino. O pecado de Salomão foi um fator importante na queda do Reino Unido de Israel, e após sua morte, o reino nunca mais se uniu completamente. Reflexão sobre a vida de Salomão. A vida de Salomão é uma lição sobre sabedoria, escolhas e as consequências de desobedecer a Deus. Apesar de ter começado seu reinado com uma forte busca por sabedoria divina, suas escolhas pessoais, especialmente em relação à idolatria, tiveram um impacto negativo no futuro do povo de Israel. Salomão nos ensina que, embora a sabedoria humana possa ser imensa, é crucial permanecer fiel a Deus em todos os aspectos da vida, para que possamos realmente prosperar de maneira duradoura e justa. Sua história também nos lembra da importância de cuidar da nossa vida espiritual e das escolhas que fazemos, pois elas afetam não apenas nossa geração, mas também as gerações futuras. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido, e essa divisão levou a uma série de acontecimentos que moldaram a história do povo de Israel e de Judá. A próxima grande história que se segue é a do reino dividido e a descendência de Salomão, incluindo o reinado de seu filho Roboão e os eventos no reino de Israel com Jeroboão. Aqui está um resumo dos eventos importantes que se seguiram à morte de Salomão. A divisão do reino. 1 Reis 12.
Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois reinos, Judá e Israel. Roboão, o filho de Salomão, se tornou rei de Judá, enquanto Jeroboão, um líder das tribos do norte, foi proclamado rei de Israel. A divisão do reino ocorreu devido à decisão de Roboão de aumentar os impostos e exigir mais trabalho forçado do povo, o que foi rejeitado pelas tribos do norte. Como resultado, as 10 tribos do norte se separaram e formaram o reino de Israel, também conhecido como Reino do Norte, enquanto as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais a Roboão, formando o Reino de Judá, o Reino do Sul. 2. O reinado de Roboão e a apostasia de Israel, 1 Reis 12, 14. Roboão continuou como rei de Judá, mas o reino de Israel, sob a liderança de Jeroboão, logo se afastou da adoração de Deus. Jeroboão temia que se o povo continuasse a adorar em Jerusalém, onde estava o templo, ele perderia a lealdade do povo. Então ele estabeleceu 2 bezerros de ouro em Betel e em Dan, incentivando o povo de Israel a adorar nesses locais, o que foi uma violação direta do mandamento de Deus contra a idolatria. Essa apostasia teve sérias consequências para o reino de Israel. Deus enviou profetas para alertar Jeroboão e o povo, mas eles persistiram em seus pecados. Como resultado, o reino do norte caiu em declínio moral e espiritual. 3. O reino de Israel e seus reis, 1 Reis 15, 17. O reino de Israel foi marcado por uma sucessão de reis impiedosos. Nenhum rei de Israel foi considerado fiel a Deus, e a idolatria e a imoralidade continuaram a ser práticas comuns. Muitos reis foram assassinados ou caíram em desgraça, e a instabilidade política foi uma característica do Reino do Norte. Em contraste, o Reino de Judá, embora também tenha seus altos e baixos, teve alguns reis que buscaram a reforma religiosa e tentaram restaurar a adoração a Deus, como Asa e Josafá. 4. A história de Elias e Eliseu, 1 Reis 17 e 2 Reis 13. Um dos momentos mais dramáticos após a divisão do reino foi a chegada dos profetas Elias e Eliseu, que desempenharam um papel crucial no combate à idolatria e no chamado ao arrependimento de Israel e Judá. Elias, o profeta, enfrentou o rei Acabe e sua esposa Jezabel, que promoveram a adoração a Baal. Elias desafiou os profetas de Baal em um confronto no Monte Carmelo, 1 Reis 18, onde Deus enviou fogo do céu para consumir um sacrifício, demonstrando que ele era o verdadeiro Deus. Após Elias, seu discípulo Eliseu continuou seu trabalho profético, realizando milagres e advertindo os reis de Israel e Judá. A história dos profetas Elias e Eliseu é uma das mais impactantes do Antigo Testamento, pois eles se levantaram como defensores da verdade de Deus em uma época de grande corrupção espiritual. 5. A queda de Israel, 2 Reis 17. O reino de Israel finalmente chegou ao fim no reinado do rei Oséias. Depois de anos de impiedade e rebelião contra Deus, Israel foi conquistado pelo Império Assírio. O rei Sargão II da Síria sitiou a capital, Samaria, e levou o povo de Israel em cativeiro para a Síria, 2 Reis 17. Esse evento marcou o fim do reino de Israel e o desaparecimento das 10 tribos do norte, que nunca mais retornaram à sua terra natal. 6. O reinado de Ezequias e Josias, 2 Reis 18, 23. Enquanto o reino do norte foi destruído, o reino de Judá, embora também enfrentasse dificuldades, teve alguns reis que buscaram uma reforma espiritual. Ezequias, rei de Judá, foi um dos reis mais justos, destruindo os altares de idolatria e confiando em Deus para proteger o reino durante a invasão do Império Assírio. Deus o ouviu, e Jerusalém foi salva da destruição. 2 Reis 19. Mais tarde, o rei Josias, em uma tentativa de restaurar a adoração a Deus, encontrou o livro da lei durante uma reforma no templo e iniciou um movimento de reforma religiosa. Ele destruiu os altares pagãos e convocou o povo a renovar o pacto com Deus. No entanto, Josias foi morto em uma batalha contra o Egito. 2 Reis 23. Reflexão sobre os eventos posteriores. A história dos reinos divididos de Israel e Judá é um exemplo claro dos resultados da desobediência a Deus e das consequências do afastamento de sua lei. O reino de Israel, especialmente, sofreu por sua idolatria constante, e a destruição de Samaria e o exílio das 10 tribos mostram a gravidade da violação dos mandamentos de Deus. Por outro lado, os períodos de reforma religiosa em Judá, como durante os reinados de Ezequias e Josias, mostram que quando os reis e o povo se voltam para Deus, há esperança de restauração mesmo em tempos de grande crise. A história desses eventos prepara o cenário para o futuro exílio babilônico e eventualmente para o retorno dos judeus à sua terra, o que levará à construção de um novo templo e ao período do Novo Testamento.
Portanto, após a morte de Salomão, a história de Israel e Judá é marcada por divisões, conflitos e a busca por restauração espiritual, culminando na destruição do reino de Israel e no futuro cativeiro de Judá. Após a queda do reino de Israel e o exílio das 10 tribos para a Síria, a próxima grande história é a do reino de Judá, que sobreviveu por mais algum tempo, mas acabou sendo destruído pelos babilônios. Aqui estão os eventos principais que seguiram. 1. O exílio babilônico de Judá, 2 Reis 24-25. Após a morte de Josias, o último grande rei de Judá, o reino entrou em um período de declínio. Durante os reinados de seus filhos, Jeoacás, Joaquim e Zedequias, Judá se envolveu em alianças políticas incertas, o que acabou levando à sua destruição pelas forças do Império Babilônico, que sob o rei Nabucodonosor II, invadiu Judá. Em 586 a.C., Jerusalém foi sitiada e destruída, incluindo o Templo de Salomão. Zedequias, o último rei de Judá, foi capturado, seus filhos foram mortos, e ele foi levado cativo para a Babilônia. O povo de Judá foi exilado, e a cidade de Jerusalém foi deixada em ruínas. 2. O cativeiro babilônico, 2 Reis 24-25, Jeremias 39-44. O exílio babilônico foi um período doloroso para o povo de Judá, que foi levado para a Babilônia, onde passou cerca de 70 anos. Durante esse tempo, muitos dos profetas, como Jeremias e Ezequiel, profetizaram sobre o juízo de Deus e também sobre a futura restauração de Israel. Jeremias alertou sobre a destruição de Jerusalém, enquanto Ezequiel profetizou sobre o retorno do povo e a reconstrução de um novo templo. 3. A restauração e o retorno do exílio, Esdras e Neemias. Após o exílio de 70 anos, Ciro, o Grande, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia e permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém. Esdras e Neemias foram figuras-chave nesse período de restauração. Esdras liderou o retorno de um grupo de judeus para restaurar a adoração a Deus e reconstruir o Templo de Jerusalém. Neemias, por sua vez, liderou a reconstrução das muralhas de Jerusalém e buscou restaurar a integridade moral e espiritual do povo. 4. A construção do segundo templo, Esdras 1:6. Após o retorno dos exilados, o povo de Israel começou a reconstruir o templo em Jerusalém, um evento que foi um marco importante para o povo, pois restaurava a adoração a Deus no local sagrado. A reconstrução do templo foi difícil e enfrentou resistência de inimigos locais, mas, sob a liderança de Zorobabel e com o apoio do rei Ciro, a obra foi completada. 5. A era pós-exílio e a promessa de esperança, Ageu e Zacarias. Os profetas Ageu e Zacarias profetizaram durante a reconstrução do templo e trouxeram mensagens de encorajamento para o povo de Israel, prometendo que Deus restauraria sua glória e que um futuro Messias viria para reinar sobre o seu povo. Reflexão sobre o exílio e a restauração. A história do exílio babilônico e do retorno à terra prometida é profundamente significativa. Ela mostra como a desobediência e o afastamento de Deus levam a consequências graves como o cativeiro e a destruição. Contudo, também revela o coração misericordioso de Deus, que após o juízo, sempre oferece uma chance de restauração. O retorno do povo de Judá e a reconstrução do templo simbolizam a esperança de que mesmo em tempos de desolação, Deus não abandona seu povo e sempre oferece oportunidades de restauração e renovação. A promessa de um Messias futuro também é um tema central nesse período, que se prepara para o evento. Confie em Deus, mesmo sem entender. Muitas vezes enfrentamos momentos na vida que não conseguimos enxergar o caminho à frente. As perguntas surgem, as incertezas nos cercam, o medo tenta tomar conta do nosso coração. É exatamente nesses momentos que Deus nos convida a confiar nele, mesmo sem entender os detalhes da caminhada. A Bíblia Sagrada nos ensina em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que não precisamos ter todas as respostas para seguir em frente. Precisamos apenas confiar em quem está nos conduzindo. Assim como um pai guia o seu filho por um caminho seguro, Deus nos guia com amor. Mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver aonde Ele está nos levando. Talvez hoje você esteja enfrentando um tempo de incerteza, sentindo que não sabe qual será o próximo passo. Mas Deus não erra. Ele já conhece o seu futuro. Ele está preparando algo muito maior do que você imagina. Se Ele está no controle, você pode descansar.
Gosto sempre de dizer uma frase. Eu não sei por quais caminhos o Senhor está me conduzindo, mas eu sei bem quem está me guiando. Está na hora de confiar em Deus. Está na hora de saber que a sua vida está nas mãos do Senhor e tudo acontece por causa de um propósito. E esse propósito, talvez você não entenda agora, mas vai compreender depois. Deus sabe o que está fazendo. Confie em Deus, mesmo sem entender. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.